E aí pessoal, aqui é o Shin, este é o canal Vivo Japão e hoje eu vou falar as 3 maiores desvantagens de se morar aqui no Japão, para o brasileiro. Muita gente que mora aqui no Japão costuma falar que a desvantagem é que é difícil fazer amizades ou que se trabalha muito, né? Na minha opinião, essas desvantagens são meio que superficiais. Fazer amizades realmente aqui no Japão é um pouco mais difícil, mas com a internet fica muito mais fácil você conversar com pessoas não só daqui, do mundo inteiro, né? Então acho que as redes sociais diminuem um pouco essa desvantagem. Sobre trabalhar muito, como eu já falei em outro vídeo, essa é uma opção que as pessoas escolhem. Se a pessoa quiser trabalhar pouco, ela pode trabalhar pouco, mas receberá menos. Recebendo menos, então ela tem menos dinheiro para gastar com luxos, com diversão, lazer, mas não que ela não consiga sobreviver com menos dinheiro. Para mim, a maior desvantagem mesmo é família. Quando a gente decide morar no Japão, a nossa família, grande parte da família, né, ainda vai continuar no Brasil. Então vai ficar distante. Dificilmente você vai poder ir todos os anos visitar o Brasil, né? Ou eles visitarem o Japão. Então você fica muito tempo sem ver a família. Isso é o que pesa mais na balança na hora de decidir morar aqui no Japão. Mas como eu falei também, a internet pouco que alivia isso, né? Antigamente, as pessoas que moravam aqui, para se comunicar com os familiares no Brasil, precisavam ou mandar carta, né? Aí depois passou a ser por telefone, devia ser bem difícil 20 anos atrás. Aí a partir de 10 anos atrás, com o boom das redes sociais, né, ficou muito mais, assim, você ainda tá distante, mas ficou um pouco mais próximo. Você pode compartilhar fotos, pode compartilhar vídeos hoje em dia, muito mais fácil do que antigamente, né? Pode fazer ligações por videoconferência, e isso, vamos dizer, aliviou um pouco essa desvantagem, mas ainda assim é uma desvantagem, ainda assim é a desvantagem que mais pesa, porque você falar por vídeo pela internet é diferente do que você tá perto dos seus familiares, né? Como a família está longe também, quando você chega aqui no Japão, você tem que se responsabilizar por você mesmo, né? No Brasil, a gente pode correr vários riscos que qualquer coisa, se acontecer o pior, ainda tem a família para dar o suporte. Quando a pessoa vem morar aqui no Japão sozinha, tem que pensar muito antes de tentar correr algum risco, né? Se você ficar sem dinheiro, por exemplo, você não tem para onde correr, né? É um pouco mais complicado. E no Brasil, você tem muito mais contato, então se você não sabe fazer alguma coisa, você dá uma ligada para alguém, algum conhecido ou para os seus pais que já passaram por isso e pergunta como que faz isso, né? Agora aqui no Japão não, você vai ter que aprender as coisas na marra e sozinho. Por exemplo, para construir essa casa, a gente não tinha nenhuma referência com ninguém pra perguntar as coisas, sabe? Como que é o esquema? Como faz isso? A gente teve que meter a cara e ir aprendendo na marra, na força de vontade mesmo. Então isso é uma das coisas que a pessoa tem que estar preparado se quiser morar aqui no Japão definitivamente, né? Outra coisa que é uma desvantagem muito grande para o brasileiro que vem aqui no Japão é o mercado de trabalho. Aqui no Japão, o currículo é muito importante para você conseguir vagas boas no mercado de trabalho. E quando eu digo currículo, não é só o currículo de onde você trabalhou, mas também o currículo de onde você estudou. Aqui é muito importante isso, não só para os brasileiros, para os japoneses também. Por exemplo, uma pessoa que demorou mais tempo para se formar na faculdade vai ter muito menos oportunidades do que a pessoa que se formou em tempo. O sistema escolar e o sistema de trabalho do Japão é
bem complicado. Por isso que até o colégio onde a pessoa estudou é importante. Um dia eu vou explicar um pouco melhor, mais detalhadamente isso, mas aqui funciona mais ou menos assim. Quando a pessoa se forma na faculdade, um pouco antes dela se formar, todo ano, grandes empresas, elas fazem contratações de pessoas que estão para se formar, né? E nessa contratação, nessas entrevistas, uma das coisas mais importantes é o currículo escolar. No Brasil parece que o RH ele dá mais prioridade assim para a personalidade da pessoa, mas aqui é mais exato. O nome da faculdade conta muito, muito mais do que no Brasil. E também para você ver como é diferente aqui, os currículos se escreve à mão. E se tiver rasura, se você errar, fazer um risco assim, provavelmente você já não vai mais ser contratado. Que o RH que analisa é diferente do que o RH no Brasil analisa, né? Para o brasileiro é uma desvantagem grande porque quando ele chega aqui no Japão, ele já chega em desvantagem com os japoneses, levando tudo isso em consideração. Então, se o brasileiro quiser se adentrar ao mercado de trabalho mesmo aqui para competir com os japoneses, ele vai precisar ser o cara. Ele vai precisar ser bom no que ele faz mesmo. Além de ter que estudar bastante a língua japonesa. Então, a pessoa que chega aqui, ela já está praticamente aí anos da vida atrasado em relação aos japoneses. Essa é uma desvantagem. No Brasil eu também sinto que, como o Brasil é um país que está crescendo, eu acho que tem mais oportunidades do que aqui no Japão, de se ganhar dinheiro, de trabalho, essas coisas. Aqui, uma pessoa que, por exemplo, um japonês mesmo que não entrou em uma faculdade boa, ou às vezes nem entrou, fica muito difícil para ele depois, quando chegar com uns 30 anos, dar uma reviravolta na vida e conseguir iniciar uma carreira. E eu sinto também que aqui no Japão, as grandes franquias, empresas estão dominando o mercado. No caso, o comércio, serviços, essas coisas. Cada vez mais é mais difícil ver pequenos comércios nas cidades, né? Que não tem uma grande marca por trás. Então, a pessoa que vai querer começar uma empresa, ela já vai ter que começar a concorrer com grandes empresas que já tem todo um sistema funcionando e já tem uma qualidade alta, de alto padrão, então é um pouco mais difícil você também abrir uma empresa aqui. Bom, e por último, a economia do Japão. A economia do Japão, ela é decadente, né? Ela está estagnada já faz mais de 20 anos e não há muito sinal de melhora. Não há sinal de melhora, para falar a verdade, né? Quais as consequências disso para o brasileiro que vem aqui e decide morar aqui? É que ele vai ter que pensar muito bem sobre o futuro, sobre o que ele vai fazer no futuro, porque a aposentadoria aqui no Japão é baixa, né? E a tendência é que os impostos aumentem cada vez mais. Já está aumentando já, mas a tendência é aumentar ainda mais por causa da previdência. O Japão é um país cada vez mais velho. A população, né? E cada vez menos as pessoas estão tendo filhos, né? Então, isso tá apertando muito o sistema de previdência do Japão. Provavelmente outros países na Europa e mesmo o Brasil também vão enfrentar esse problema, né? Só que o Japão é um dos países que está enfrentando isso primeiro. Na verdade, o Brasil tem muito a aprender com isso, sabe? Ver quais as dificuldades que o Japão está tendo e se preparar para o futuro, né? Porque é uma coisa que vai acontecer também. É isso então, pessoal. Tem várias vantagens, claro, morar no Japão. Eu tô falando essas desvantagens não porque eu tô falando mal do Japão ou porque eu quero desincentivar alguém a vir morar no Japão. Eu tô fazendo esse vídeo para que as pessoas possam se preparar
caso decidam isso, né? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.